Estamos de volta para o quarto e penúltimo bloco do nosso debate desta noite. Os candidatos vão discutir temas livres e eu vou sortear agora quem vai fazer a primeira pergunta. Candidato Sebastião Madeira, por favor, a quem o senhor vai perguntar? Isso pode escolher que o tema é livre. 30 segundos para a pergunta. Ao deputado Carlos Amorim. Deputado Carlos Amorim, até pouco tempo nós fomos aliados, num tempo recente, não deu certo, você seguiu o seu próprio caminho e tem insistentemente no seu programa me acusado de traidor, quando na verdade isso não é verdade, gostaria que o senhor esclarecesse isso, nunca traí Jackson Lago, a viúva e o filho do Jackson Lago estão na minha campanha, eu considero que eles têm muito mais autoridade de que o candidato Carlinhos Amorim, de saber se eu sou ou não traidor. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Tempo, candidato, por favor. O candidato Carlos Amorim, o senhor tem aí 1 minuto e 15 para a resposta. É muito simples a resposta ao candidato Sebastião Madeira. Eu mantenho-me na mesma posição. Sou filiado ao PDT. O PDT é um partido que faz oposição no Maranhão. Só foi governo quando o Dr. Jackson teve aquela grande votação e o povo elegeu governador, mas só pôde ficar governador por 2 anos. Na Assembleia Legislativa do Estado, eu integro uma bancada de parlamentares de partidos que combatem a família Sarney no Estado do Maranhão. Manteve a minha coerência. O PDT entendeu que não poderia fazer uma aliança política comprometida com um grupo político que domina esse Estado há muitos anos e que quer dominar a cidade imperatriz. Sebastião Madeira não entendeu assim e tive que seguir o curso do Rio e atender esse chamado desses partidos que me escolheram para esse grande desafio, candidato a prefeito da minha cidade e governar a Imperatriz pelos próximos 4 anos para fazer um governo renovado, de novas ideias, uma nova administração, uma nova equipe, novas pessoas, homens e mulheres, que tenham o sentimento do prefeito de trabalhar muito. Lamento, o tempo do senhor acabou, o senhor tem 45 segundos, candidato Madeira. Continuo achando que o candidato tem muito menos autoridade de que o filho e a viúva do governador Jackson Lago, que estive com ele em todos os momentos que precisou. E eu tenho sim uma parceria institucional com o governo do Estado para resolver os problemas de Imperatriz, como tem com o governo federal. Eu não poderia ter, era com o governador do Pará, porque é outro Estado. Eu tenho que ter parceria com o governo do Maranhão. E aí eu procurei, é uma parceria institucional, a minha campanha aí é visível, as alianças são visíveis, e é tanto que amanhã mesmo, no meu último ato de campanha, ou hoje ainda, que já é sexta-feira, a doutora Clay e o doutor Igor Lago estarão na minha carreata. Candidato Sebastião Madeira, candidato Carlos Amorim, eu só tenho 30 segundos. Sebastião Madeira, eu tenho a impressão que se o doutor Jackson Lago pudesse estar hoje entre nós, ele não estaria concordando com a atitude da sua esposa e do seu filho. Doutora Clay e doutor Igor Lago, não sei quais os interesses que os levam a tomar essa posição, contrariam a história de Jackson Lago, o legado dele. Doutora Clay e doutor Igor estão defendendo uma candidatura que não está só comprometida administrativamente, está também comprometida politicamente. Tempo, candidato. O senhor agora pode se dirigir a quem o senhor quiser com o tema que o senhor escolher. Eu pergunto ao candidato Sebastião... Não pode. Eu pergunto ao 30 segundos. Para quem posso perguntar? O senhor fica à vontade, é livre. Eu pergunto ao candidato Adalberto Franklin. Adalberto Franklin. Adalberto Franklin. 30 segundos. Dr. Jackson Lago, antes de deixar o governo, deixou uma soma vultuosa de recursos que chegaram a ser depositados nos cofres da prefeitura para 3 finalidades. Construção da Avenida Beira Rio, ajudar na construção do Hospital Municipal, exemplo de Presidente Dutra, e também para investimentos na infraestrutura. Os recursos foram repassados, mas infelizmente esses recursos foram confiscados pela governadora Rosiana Sarney. Pergunto, qual seria a sua atitude como prefeito de Imperatriz diante de um fato desse? Tempo, candidato. Para mim é uma coisa 1 minuto e clara. 15 para a resposta, candidato Adalberto Franklin.
Essa é uma situação para mim muito clara. Como gestor de Imperatriz, se tivesse sido eu teria que defender a minha cidade. Já era uma verba destinada e dentro dos cofres da prefeitura, a questão seria resistir através do judiciário para que esse recurso retornasse à prefeitura e ele pudesse realmente fazer os investimentos que haviam sido destinados. Nós sabemos que isso foi feito pela Prefeitura de São Luís e ela conseguiu reaver esses recursos. E nós não vimos da Prefeitura de Imperatriz o mesmo empenho, o mesmo zelo e a mesma defesa pelo povo de Imperatriz. Então isso nos entristece, porque nós perdemos muito com isso, inclusive o tal do hospital tanto falado, tínhamos a verba então para construir tudo isso. E nós verificamos hoje que há um contentamento com as poucas migalhas que estão vindo do governo estadual, como 5 milhões de reais de quem tirou 70 e tantos milhões. Então, não poderia haver, na verdade, um contentamento nesse sentido. Teria que haver, na verdade, uma reação enérgica em defesa do povo. Tempo, candidato Adalberto Franklin. Candidato Carlinhos Amorim, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Imperatriz teve um imenso prejuízo com essa atitude da governadora, que agiu politicamente. Ela, revoltada com o sentimento do povo de Imperatriz, que não deu a ela a votação que ela desejava, tomou essa atitude prejudicando sensivelmente aqueles que mais precisam em nossa cidade. Eu teria, no lugar do prefeito Sebastião Madeira, judicialmente acionado o governo do Estado, como fez São Luís, como fez outros municípios. Ia brigar na justiça e exigir respeito do governo do Estado para com o nosso povo. Dinheiro do povo voltando para o governo do Estado. Em contrapartida, a governadora, para corrigir este grave erro cometido com a população de Imperatriz, vem gradativamente soltando valores bem menores. Lamento, candidato Adalberto Franklin, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Esse é onde a gente verifica, Carlinhos, o zelo que as pessoas têm, e principalmente o gestor com o município. Por exemplo, a governadora prometeu em 2010, como eu disse, um hospital de 300 leitos, naquele acordo com os vereadores e o prefeito. Ela está cedendo um de 100 leitos e ninguém diz nada. Ela prometeu algo que está dando um terço do que prometeu. Então, nós verificamos que, por isso, por essas coisas, o povo de Imperatriz não aceita essa oligarquia comandar a Imperatriz. O senhor agora tem 30 segundos para dirigir a pergunta e o tema é livre para o candidato da sua escolha. Eu quero fazer a pergunta para o Major Melo. Imperatriz, dentro do governo do Madeira, ele recebeu 400 milhões a mais do que a gestão anterior dele. É um recurso muito grande para a Imperatriz. Nós não vemos nenhuma obra, depois desses 4 anos, custeada com recurso do município, que realmente tenha mudado a cidade, que tenha significado um grande trabalho para a cidade, que tenha sido algo que marque a cidade no seu desenvolvimento. Com 400 milhões, nós não vimos essa diferença. Conclua, por favor, a pergunta do senhor. Candidato Major Melo, o senhor tem aí 1 minuto e 15 para a sua resposta. 400 milhões de reais é o que ele recebeu do Fundeb, então seriam 800 milhões de reais. Eu lhe afirmo com toda certeza que no governo do Major Melo, que vai ser um governo planejado, direcionado às verbas para as necessidades prioritárias de Imperatriz, como água, como saneamento básico, como saúde, como a construção da Escola Souza Lima, podem ter certeza absoluta que em 38 anos de serviço que eu tenho prestado ao Estado do Maranhão, nunca contei uma lorota, mas o candidato Sebastião Madeira, que foi eleito com promessa de construir um hospital, 400 quilômetros de asfalto, veio para cá hoje para contar lorota. Seu voto é livre, você vai escolher no dia 7 de outubro quem você quiser escolher, e principalmente o candidato mais preparado, e não um candidato contador de lorota como Sebastião Madeira. Candidato Adalberto Franklin, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Eu me preocupo muito com os recursos que estão vindo para a Imperatriz, a administração adequada desses recursos. Por exemplo, as obras do PAC. As obras do PAC é um projeto de mais de 160 milhões. De 34 milhões que o governo federal destinou para a Imperatriz, nós verificamos que se passaram mais de 4 anos e as obras não ficaram adequadas, não ficaram prontas.
estão realmente numa situação que não dá para ser entregue, não dá para ser recebida, e o governo municipal foi quem recebeu esse dinheiro, foi quem devia ter fiscalizado a qualidade da obra, e o que nós vimos é que é um caos. Tempo, candidato Adalberto Franklin. O senhor agora pode se dirigir a qualquer um dos dois. A tréplica. Eu tenho a tréplica. Eu tenho a tréplica. O senhor tem a tréplica? 30 segundos, candidato Major Melo. Exatamente, não há fiscalização, não há acompanhamento das obras públicas, sabe por quê? Porque você já sabe, ainda se prioriza votar em candidatos que têm campanhas financiadas por empresários, por médicos e por empreiteiras. É exatamente o que acontece. Quando você tem uma campanha financiada dessa forma, você não tem autonomia, você não tem autoridade para fiscalizar e nem rescindir um contrato, como aconteceu com a candidato Major Melo, o senhor agora pode fazer a sua pergunta, que obrigatoriamente tem que ser ao candidato Justino Filho ou à candidata Rosângela Curato. 30 segundos para a pergunta do senhor. Justino Filho, saúde pública. Você, com esses 292 milhões de reais do Fundeb, mais as receitas municipais, IPTU, ITBI, ISSS, mais 40 milhões do IPVA que o Estado repassou para a atual gestão. Você teria capacidade de construir um hospital municipal para a Imperatriz? Minuto, candidato Justino Filho, desculpa, o senhor tem 1 minuto e 15 para a resposta. Eu estou até com medo de falar aqui, porque se a gente falar aqui, o cara pede o direito de resposta e ele ganha. Aqui ele ganha igual ganha no TRE aqui, na Justiça Eleitoral. Dá-se todo o direito para o cara, não pode um negócio desse. A gente tem que respeitar as pessoas têm uma opinião própria formada. Eu estou aqui para ser criticado, criticar, cobrar. Agora o cara vem para um debate desse aqui. Candidato, desculpa, eu preciso chamar a atenção do senhor para que a gente mantenha, por gentileza, o nível do debate, porque eu sou estadiante de candidatos, assim como o senhor. É só por favor, com relação aos termos. Está ofendendo? Desculpa, é só com relação aos termos. Desculpa, é só com relação aos termos que o senhor está usando. Não, você é o prefeito para você, para mim não é. O meu prefeito não é você, eu estou falando com o povo de Imperatriz. São os termos, candidato Justino Filho. Eu só quero deixar bem claro. São os termos, candidato Justino Filho. Pois é, deixa eu concluir, porque você toma o tempo meu, o cara liga a luz lá já. Eu quero dizer o seguinte, tem que ter respeito com as pessoas. Major Melo pediu direito de resposta, não foi dado. Por quê? Ele foi ofendido. Eu quero dizer isso. Aí pro outro ali tudo dá. Quer dizer, a gente aqui vê a Justiça Eleitoral triturar um candidato como me triturou. Aí eu venho para cá, pro debate, onde o povo está esperando a verdade, quero fazer um debate de brincadeirinha. Sabe? De contar a história lorota, como o Major Melo fala, lorota, entendeu? Olha, eu quero dizer que eu cheguei aqui na Mirante, fui agredido pelo pessoal do prefeito que está aqui, do senhor prefeito que está aqui, fui agredido, a mãe dele, pelo pessoal dele, lá, secretário dele, lá fora me agrediram, bateram no carro. Candidato, eu gostaria de chamar a atenção do senhor. Eu gostaria de chamar a atenção do senhor. Eu gostaria de chamar a atenção do candidato para que se mantenha os temas em discussão aqui. Por favor, candidato Major Melo. Eu falo em números, eu falo em dados exatos, porque eu me preparei. Eu tenho 38 anos de preparo na administração pública. Por isso, candidato, que eu falo nos 396 milhões, eu falo nos 292 milhões da saúde e falo nos 40 milhões do IPVA. Estou preparado para governar a Imperatriz. Eu vim para cá para apresentar as minhas propostas. Então, pode ter certeza, Justino, que esse dinheiro é dinheiro suficiente para a construção de um hospital municipal de Imperatriz. Porque o que nós temos hoje, você já sabe, é alugado, pertence a uma equipe de médicos. E em 160 anos de existência, ainda não apareceu um prefeito para construir um hospital. Major Melo vai construir esse hospital para a população de Imperatriz. Lamento, candidato, mas infelizmente o tempo do senhor acabou. Candidato Justino Filho, só tem 30 segundos para a tréplica do senhor. Esse negócio de dinheiro da saúde de Imperatriz, não adianta a gente falar. Eu sempre digo, se pegar o dinheiro da saúde e aplicar na saúde, o dinheiro dá. Agora, roubando e deixando roubar, o dinheiro não dá. Não tem como o dinheiro dar. Como é que o dinheiro vai dar se a gente não aplica o dinheiro? Outra coisa, a saúde de Imperatriz tem um gestor que assina todos os cheques. O prefeito atua aqui, não é o gestor da saúde, não. O gestor da saúde é a esposa dele. Então, por que o dinheiro da saúde não dá a Imperatriz? Alguém está fazendo a má gestão do recurso. Agora, o duro aqui, meu irmão, é você falar uma candidato, coisa que lamento, o tempo do senhor acabou. E agora o senhor tem 30 segundos para dirigir a pergunta do senhor, o tema que o senhor escolher, para a candidata Rosângela Curato. 30 segundos. Doutora Rosângela, a senhora foi uma mulher nessa campanha muito perseguida, talvez mais do que eu. Mas
a senhora despontou aí nas pesquisas, né? Já vai passando o candidato da prefeitura, nas pesquisas que já vão ser divulgadas agora, você vai passando aí nas pesquisas. A que a senhora atribui isso? A sua subida desse jeito, junto com o Carlinhos Amorim, a do Alberto Franco foi para 10, parece já. A que você atribui isso aí, essa subida? É pela saúde? É pela saúde que a senhora conclua, por favor, a pergunta do senhor candidato. Candidata Rosângela Curado, a senhora tem 1 minuto e 15 para a sua resposta, por favor, fique à vontade. Uma candidatura que surgiu com a força do povo. Realmente as pessoas estão aceitando esse projeto novo, essa proposta nova para a cidade de Imperatriz. Uma proposta verdadeira. Uma candidatura que nós caminhamos em cada casa, conversamos com as pessoas, apertamos a mão das pessoas e, acima de tudo, fizemos compromisso com as pessoas. Realmente, a área da saúde é um caos. A população tem clamado por saúde pública no nosso município. As cirurgias chegam a demorar 1 ano e meio a ser realizada. Mas, acima de tudo, uma candidatura que emana do povo, a força do povo, a vontade do povo de ver a transformação na cidade de Imperatriz. A vontade de ver água onde não tem água, a vontade de ver a saúde pública funcionando da maneira como eles querem ser assistidos. E, acima de tudo, respeito, um governo participativo, um governo em que o povo terá voz e vez. E é isso que a população quer. Ela quer alguém que cuide dela, alguém que olhe para ela, alguém que entenda que quem vai governar a Imperatriz governa para os 4 níveis sociais. Lamento, candidata, mas o tempo, infelizmente, o tempo acabou. O candidato Justino Filho agora tem 45 segundos para a réplica, candidato. Nessa eleição, a gente viu o Instituto de Pesquisa botar o candidato da prefeitura com 65% na intenção de voto. Despencou ladeira abaixo e hoje o que a gente vê? Todos desesperados e a derrota se aproximando e ele está desesperado. E o povo dele aí fora estão pior, porque estão partindo para agressão. Estão tomando bandeira do povo no meio da rua, arrancando cartaz do Carlinhos Amorim, do Adalberto. Está a maior guerra do grupo dele, porque o grupo dele não é igual ao grupo do Hildo. O grupo do Hildo era de pessoas civilizadas. O grupo dele é violento. Eles não podem ficar fora do poder. Eles estão com medo de ficar. Mas o povo de Imperatriz que me assiste, acredita no Justino. Eu falo e o povo não duvida. Este prefeito aí não serve para continuar como prefeito de Imperatriz. Candidato, o tempo do senhor. Candidata Rosângela Curado, a senhora tem aí 30 segundos para a sua réplica. Vamos continuar a nossa campanha da maneira como começamos, propositiva, com respeito ao cidadão imperatrizense, à mãe, às crianças, aos jovens, aos adultos, porque acreditamos nessa proposta nova para a cidade de Imperatriz. Esse projeto novo, que renova a esperança das pessoas, em cada olhar, em cada aperto de mão, as pessoas me deram essa força para que nós conseguíssemos chegar até aqui. E com a força de Deus e a força do povo, se for vontade de Deus e do povo, nós estaremos aí representando a nossa cidade como prefeita de Imperatriz. Perdão. Candidata Rosângela Curado, agora a senhora tem 30 segundos para dirigir a sua resposta obrigatoriamente ao candidato Sebastião Madeira. Pergunta. Exato, pergunta. Tema livre. Câmara 3. Doutor Sebastião Madeira, em 2007, foi feito um convênio com o INTO, Instituto de Traumatortopedia da Alta Complexidade, no Hospital Socorrão, no Rio de Janeiro. Foi assinado esse convênio. E 4 milhões de reais foram destinados de equipamentos para o Hospital Municipal de Imperatriz. Eu gostaria de lhe perguntar quantas ações o senhor realizou no seu governo com o INTO, um convênio que ficou firmado e que fez muitas pessoas serem asseguradas a cirurgia de alta complexidade. Candidato Sebastião Madeira, 1 minuto e 15 para a resposta. Candidata Rosângela, o que eu sei é o seguinte: com o INTO foram feitas algumas ações. Agora a senhora falou aqui sobre doenças degenerativas, doenças de idosos, e eu tenho aqui os dados do DataSUS, que no seu último ano, em 2008, 490 pessoas sofreram doenças e foram internadas por doenças hipertensivas, doenças isquêmicas do coração, doenças cerebrovasculares, todas por deficiência de medicina básica. E nós conseguimos, em 2009, uma redução de 20%, em 2010, uma redução de 19%, e uma redução de 31%. A candidata, que se diz tão importante na saúde,
as pessoas passavam 36 horas na fila dos 3 poderes. O socorrão era um lixo. Quem entrava ali no socorrão sentava nos banquinhos. Lamento, candidato, por favor, o tempo da gente acabar. Desculpa, lamento. Candidato, por favor. Candidato, lamento. O tempo agora é da candidata Rosângela Curado, que tem 45 segundos. Doutor Sebastião Madeira, o senhor não pode falar de saúde pública. A pesquisa mostra que 70% da população reprova a saúde pública do seu governo, porque foi colocado nas mãos de quem não sabe fazer gestão pública em saúde pública. O senhor não pode falar de indicadores de saúde. No IDSUS, o senhor, enquanto macro-região de saúde, foi o pior colocado das outras 3 macro na cidade, no estado do Maranhão. O senhor não pode falar de fila, porque as filas continuam do mesmo jeito no 3 poderes. O senhor não pode falar de mutirão de cirurgias eletivas. E o senhor não pode falar de INTO, porque o convênio com o INTO já não existe mais. O senhor não fez nenhum benefício para a população em alta complexidade de ortopedia. Porque o seu governo não foi capaz de continuar esse convênio com o INTO. Desculpa, agora será a vez do candidato Sebastião Madeira. O candidato, desculpa, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Eu posso falar de UTI infantil. A candidata recebeu, quando ela entrou, um aumento monstro de média e alta complexidade, pagou uma parte das contas, ou todas, e o que sobrou, ela preferiu fazer um prédio na secretaria em vez de fazer a UTI infantil. Essa é a realidade e é a responsável, junto com o seu prefeito, pelo que aconteceu por falta de UTI infantil. Eu fiz as UTIs infantis em Imperatriz. O tempo, lamentavelmente, encerrou. Nesse bloco, nós recebemos 2 pedidos de resposta, de direito de resposta. Um apresentado pelo candidato Major Melo, que a coordenação achou por bem negar, e um outro pedido feito pelo candidato Sebastião Madeira, que também foi negado. Nesse momento, a candidata Rosângela Curado faz um pedido de direito de resposta e a gente vai avaliar, daqui a pouquinho a gente dá a resposta da senhora. O candidato Sebastião Madeira, e com essas explicações, a gente fecha mais uma rodada do debate de hoje entre os candidatos a prefeito de Imperatriz. A seguir, voltamos com as considerações finais desses que disputam a prefeitura deste município. Até já.